Vamos relaxar o corpo, fechar os olhos, suavizar mais e mais, entrar em contato com o seu ser. Vamos dar continuidade ao livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain. No extremo e na parede lateral, à nossa direita, do resto do chão ao teto, havia uma armação de metal branco, semelhante à prata fosca. Nessa armação, que assentava sobre rodas cilíndricas, havia vasos feitos do mesmo metal. As tampas desses vasos davam as classificações em hieroglifos do conteúdo dos 4 cilindros existentes no interior de cada vaso, sendo os hieroglifos do conteúdo dos 4 cilindros existentes no interior de cada vaso, sendo os hieroglifos inscritos em relevos sobre cada tampa. Os cilindros tinham no mínimo 25 centímetros de comprimento e em torno de cada um fora enrolada uma fita de cerca de 20 centímetros de largura, feita de ouro prensado adicionado de algum material que o tornava rígido e flexível, contudo não mais espesso que uma folha comum de papel de escrever. O comprimento das fitas de ouro variava de 2 a 15 metros, e em cada uma havia caracteres como que gravados no ouro por meio de um estilete. Tais caracteres tinham sido perfeitamente traçados, dando a impressão de um manuscrito. Esses arquivos são o cumprimento de uma promessa que vos fiz, disse Saint-Germain, enquanto indicava uma determinada seção. O comprimento das fitas de ouro variava de 2 a 15 metros. Em cada uma havia caracteres como que gravados no ouro por meio de um estilete. Estou repetindo. Isso aí tem que ser ouvido de uma forma muito calma. Tais caracteres tinham sido perfeitamente traçados, dando a impressão de um manuscrito. Esses arquivos são o cumprimento de uma promessa que vos fiz, disse Saint-Germain, enquanto indicava uma determinada seção no extremo da parede lateral. Eles descrevem a cidade, o país e a civilização que outrora existiram, onde há agora o deserto do Saara, durante o tempo em que erais meu filho e eu o monarca desse antigo império. Esta sala contém os anais de muitos países e da ascensão e queda de muitas civilizações. Ao entregar-me um dos rolos, abriu-lhe o feixe e verifiquei, com espanto, que sabia ler seu conteúdo. Estou-vos habilitando a ler, continuou ele, para elevar temporariamente vossa consciência, invocando a memória oculta, registro passado dessas experiências que outrora vivestes. A questão do conhecimento de Deus e seu universo se resume em restabelecer contato com os anais da vida em todas as formas. Todas as formas contêm vida e dentro da emanação de luz de cada forma está registrado seu passado inteiro, que
qualquer um pode exercitar-se em descobrir e compreender, desde que esteja disposto a dedicar atenção e tempo na autodisciplina necessária a aquietar a confusão na atividade externa da vida diária. Esse registro eterno, dentro de todas as coisas, existiu desde o princípio. Então, aqui é Saint-Germain falando. Agora nós vamos continuar no próximo encontro. Vamos ouvir com calma essa parte. Vamos relaxar o corpo, fechar os olhos, suavizar mais e mais, entrar em contato com o seu ser. Vamos dar continuidade ao livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. No extremo e na parede lateral, à nossa direita, do resto do chão ao teto, havia uma armação de metal branco, semelhante à prata fosca. Nessa armação, que assentava sobre rodas cilíndricas, havia vasos feitos do mesmo metal. As tampas desses vasos davam as classificações em hieroglifos do conteúdo dos 4 cilindros existentes no interior de cada vaso, sendo os hieroglifos do conteúdo dos 4 cilindros existentes no interior de cada vaso, sendo os hieroglifos inscritos em relevos sobre cada tampa. Os cilindros tinham no mínimo 25 centímetros de comprimento e em torno de cada um fora enrolada uma fita de cerca de 20 centímetros de largura, feita de ouro prensado adicionado de algum material que o tornava rígido e flexível, contudo não mais espesso que uma folha comum de papel de escrever. O comprimento das fitas de ouro variava de 2 a 15 metros, e em cada uma havia caracteres como que gravados no ouro por meio de um estilete. Tais caracteres tinham sido perfeitamente traçados, dando a impressão de um manuscrito. Esses arquivos são o cumprimento de uma promessa que vos fiz, disse Saint-Germain, enquanto indicava uma determinada seção. O comprimento das fitas de ouro variava de 2 a 15 metros. Em cada uma havia caracteres como que gravados no ouro por meio de um estilete. Estou repetindo. Isso aí tem que ser ouvido de uma forma muito calma. Tais caracteres tinham sido perfeitamente traçados, dando a impressão de um manuscrito. Esses arquivos são o cumprimento de uma promessa que vos fiz, disse Saint-Germain, enquanto indicava uma determinada seção no extremo da parede lateral. Eles descrevem a cidade, o país e a civilização que outrora existiram, onde há agora o deserto do Saara, durante o tempo em que erais meu filho e eu o monarca desse antigo império. Esta sala contém os anais de muitos países e da ascensão e queda de muitas civilizações. Ao entregar-me um dos rolos, abriu-lhe o feixe e verifiquei, com espanto, que sabia ler seu conteúdo. Estou vos habilitando a ler, continuou ele.
para elevar temporariamente vossa consciência, invocando a memória oculta, registro passado dessas experiências que outrora vivestes. A questão do conhecimento de Deus e seu universo se resume em restabelecer contato com os anais da vida em todas as formas. Todas as formas contêm vida e dentro da emanação de luz de cada forma está registrado seu passado inteiro, que qualquer um pode exercitar-se em descobrir e compreender, desde que esteja disposto a dedicar atenção e tempo na autodisciplina necessária a aquietar a confusão na atividade externa da vida diária. Esse registro eterno, dentro de todas as coisas, existiu desde o princípio. Então, nós vamos. Aqui é Saint Germain falando. Agora nós vamos continuar no próximo encontro. Vamos ouvir com calma essa parte. Vamos relaxar o corpo, fechar os olhos, suavizar mais e mais, entrar em contato com o seu ser. Vamos dar continuidade ao livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain. No extremo e na parede lateral, à nossa direita, do resto do chão ao teto, havia uma armação de metal branco, semelhante à prata fosca. Nessa armação, que assentava sobre rodas cilíndricas, havia vasos feitos do mesmo metal. As tampas desses vasos davam as classificações em hieroglifos do conteúdo dos 4 cilindros existentes no interior de cada vaso, sendo os hieroglifos do conteúdo dos 4 cilindros existentes no interior de cada vaso, sendo os hieroglifos inscritos em relevos sobre cada tampa. Os cilindros tinham no mínimo 25 centímetros de comprimento e em torno de cada um fora enrolada uma fita de cerca de 20 centímetros de largura, feita de ouro prensado adicionado de algum material que o tornava rígido e flexível, contudo não mais espesso que uma folha comum de papel de escrever. O comprimento das fitas de ouro variava de 2 a 15 metros, e em cada uma havia caracteres como que gravados no ouro por meio de um estilete. Tais caracteres tinham sido perfeitamente traçados, dando a impressão de um manuscrito. Esses arquivos são o cumprimento de uma promessa que vos fiz, disse Saint-Germain, enquanto indicava uma determinada seção. O comprimento das fitas de ouro variava de 2 a 15 metros. Em cada uma havia caracteres como que gravados no ouro por meio de um estilete. Estou repetindo. Isso aí tem que ser ouvido de uma forma muito calma. Tais caracteres tinham sido perfeitamente traçados, dando a impressão de um manuscrito. Esses arquivos são o cumprimento de uma promessa que vos fiz, disse Saint-Germain,
enquanto indicava uma determinada seção no extremo da parede lateral. Eles descrevem a cidade, o país e a civilização que outrora existiram, onde há agora o deserto do Saara, durante o tempo em que erais meu filho e eu o monarca desse antigo império. Esta sala contém os anais de muitos países e da ascensão e queda de muitas civilizações. Ao entregar-me um dos rolos, abriu-lhe o feixe e verifiquei, com espanto, que sabia ler seu conteúdo. Estou-vos habilitando a ler, continuou ele, para elevar temporariamente vossa consciência, invocando a memória oculta, registro passado dessas experiências que outrora vivestes. A questão do conhecimento de Deus e seu universo se resume em restabelecer contato com os anais da vida em todas as formas. Todas as formas contêm vida e dentro da emanação de luz de cada forma está registrado seu passado inteiro, que qualquer um pode exercitar-se em descobrir e compreender, desde que esteja disposto a dedicar atenção e tempo na autodisciplina necessária a aquietar a confusão na atividade externa da vida diária. Esse registro eterno, dentro de todas as coisas, existiu desde o princípio. Então, nós vamos. Aqui é Saint-Germain falando. Agora nós vamos continuar no próximo encontro. Vamos ouvir com calma essa parte. Vamos relaxar o corpo, fechar os olhos, suavizar mais e mais, entrar em contato com o seu ser. Vamos dar continuidade ao livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. No extremo e na parede lateral, à nossa direita, do resto do chão ao teto, havia uma armação de metal branco, semelhante à prata fosca. Nessa armação, que assentava sobre rodas cilíndricas, havia vasos feitos do mesmo metal. As tampas desses vasos davam as classificações em hieroglifos do conteúdo dos 4 cilindros existentes no interior de cada vaso, sendo os hieroglifos do conteúdo dos 4 cilindros existentes no interior de cada vaso, sendo os hieroglifos inscritos em relevos sobre cada tampa. Os cilindros tinham no mínimo 25 centímetros de comprimento e em torno de cada um fora enrolada uma fita de cerca de 20 centímetros de largura, feita de ouro prensado adicionado de algum material que o tornava rígido e flexível, contudo não mais espesso que uma folha comum de papel de escrever. O comprimento das fitas de ouro variava de 2 a 15 metros, e em cada uma havia caracteres como que gravados no ouro por meio de um estilete. Tais caracteres tinham sido perfeitamente traçados, dando a impressão de um manuscrito. Esses arquivos são o cumprimento de uma promessa que vos fiz, disse Saint-Germain, enquanto indicava uma determinada
sessão. O comprimento das fitas de ouro variava de 2 a 15 metros. Em cada uma havia caracteres como que gravados no ouro por meio de um estilete. Estou repetindo. Isso aí tem que ser ouvido de uma forma muito calma. Tais caracteres tinham sido perfeitamente traçados, dando a impressão de um manuscrito. Esses arquivos são o cumprimento de uma promessa que vos fiz, disse Saint-Germain, enquanto indicava uma determinada seção no extremo da parede lateral. Eles descrevem a cidade, o país e a civilização que outrora existiram, onde há agora o deserto do Saara, durante o tempo em que erais meu filho e eu o monarca desse antigo império. Esta sala contém os anais de muitos países e da ascensão e queda de muitas civilizações. Ao entregar-me um dos rolos, abriu-lhe o feixe e verifiquei, com espanto, que sabia ler seu conteúdo. Estou-vos habilitando a ler, continuou ele, para elevar temporariamente vossa consciência, invocando a memória oculta, registro passado dessas experiências que outrora vivestes. A questão do conhecimento de Deus e seu universo se resume em restabelecer contato com os anais da vida em todas as formas. Todas as formas contêm vida e dentro da emanação de luz de cada forma está registrado seu passado inteiro, que qualquer um pode exercer